Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Inexplicável. Visto o grande sucesso do primeiro episódio, dedicado a 5 lendas italianas assustadoras, hoje quero apresentar para vocês uma segunda parte, onde as protagonistas serão outras 5 histórias de arrepiar, presentes no tecido sombrio do nosso país. Tendências populares que em algumas regiões são muito conhecidas e, sob certos aspectos, ainda mantidas, mas que, em geral, são desconhecidas do grande público em todo o território italiano. E algumas dessas são tão fascinantes e ao mesmo tempo tão assustadoras que merecem ser trazidas à tona. Então, fiquem à vontade, coloquem fones de ouvido se puderem e preparem-se para descobrir uma parte do nosso folclore capaz de realmente arrepiar a pele. Estas são as 5 lendas italianas mais assustadoras que você nunca ouviu, volume 2. Colobraro, a Vila Amaldiçoada. Se existe um lugar na Itália onde a linha entre lenda e realidade fica tão tênue a ponto de se tornar quase imperceptível, esse lugar é sem dúvida Colobraro. Um pequeno vilarejo encravado nas encostas solitárias da Basilicata, suspenso entre a terra e algo muito mais sombrio. Não é só uma cidade, mas um nome dito com cautela, frequentemente trocado por expressões como aquele lugar ou o local, inominável porque muitos ainda hoje estão convencidos de que apenas mencioná-lo pode levar a consequências trágicas. Apelidado de o lugar onde nunca acontece nada, na verdade é palco de inquietação, contínua, sutil, subterrânea. Um lugar onde, segundo os boatos que circulam há décadas, talvez há séculos, cada gesto pode ter consequências inesperadas. Cada palavra pode ativar forças ocultas. Cada visitante pode acabar levando para casa parte da energia sombria presa entre as pedras antigas. De onde vem essa fama? As origens se perdem no tempo. Dizem que antigas bruxas viviam nas florestas próximas à vila, mulheres que evocavam espíritos e lançavam maldições com um olhar. Dizem que na Idade Média a vila era um centro de práticas ocultas, onde as artes mágicas eram transmitidas de geração em geração como uma herança perigosa. E de fato, até hoje alguns idosos do local falam com temor de certas machari, figuras parecidas com bruxas que leem o destino, desfazem laços ou causam doenças usando orações e fórmulas antigas. Outros, porém, atribuem a má fama de Colobraro a um episódio específico. Conta-se que em uma sessão do Conselho Municipal, nos anos 40, um advogado, para demonstrar que o azar da vila era apenas fruto da superstição, pronunciou a frase: "Se o que eu digo não for verdade, que o lustre caia na minha cabeça." Poucos segundos depois, o pesado lustre da sala realmente despencou no chão, a poucos centímetros do advogado. Não havia motivo racional para explicar o ocorrido. Colobraro virou sinônimo de maldição e muitos passaram a ter fé cega em sua influência sombria. Mas a lição vai muito além daquele anedoto. Os habitantes falam de objetos que desaparecem misteriosamente para depois reaparecerem em lugares impossíveis, de crianças que de repente param de falar, de animais que se comportam de maneira irracional, e de sombras que se movem onde não deveriam estar. Alguns dizem ouvir lamentos à noite nos becos desertos da vila. Outros relatam sentir frio repentino e serem observados mesmo sozinhos. O que torna Colobraro ainda mais inquietante é a maneira como a maldição parece ultrapassar os limites físicos da vila. Nas cidades vizinhas, só citar seu nome já causa superstição e desconfiança. Conta-se sobre casamentos cancelados, negociações comerciais desfeitas e até doenças inexplicáveis. Tudo foi atribuído apenas ao contato com alguém de Colobraro. Curiosamente, essa fama sombria
atraiu curiosos, amantes do paranormal e viajantes destemidos. Alguns explicam racionalmente, citando autossugestão coletiva ou simples casualidade. Mas toda vez que alguém tenta desmontar o mito, acontece algo que o faz mudar de ideia. Um contratempo, um pequeno acidente, um mal-estar repentino. Coincidências? Bem, talvez. Mas não se pode negar que são realmente muitas, talvez até demais. Colobraro não é só uma vila parada no tempo, mas um enigma e símbolo do poder das histórias, crenças e medos sobre a realidade. E então, se algum dia você se encontrar na Basilicata, entre os Montes Lucanos, e alguém lhe indicar um caminho dizendo que é melhor não passar por ali, ouça-o. Quem se envolve com Colobraro acaba em encrenca séria. O lobisomem da Vila Borghese. Vamos agora adentrar no coração pulsante de Roma, em um dos lugares mais amados e sugestivos da cidade eterna, a Vila Borghese. Um amplo parque serve de oásis verde entre antigas ruas romanas. Um refúgio de paz, com alamedas sombreadas, fontes artísticas, museus cheios de obras-primas e cantos que parecem suspensos no tempo. No entanto, por trás dessa fachada idílica, sob a luz prateada da lua, esconde-se um segredo sombrio. Uma lenda enraizada no folclore romano e no medo ancestral. A lenda do lobisomem da Vila Borghese. Ela nasce em uma Itália ferida e fragmentada pela Segunda Guerra Mundial. Um país que tentava se reconstruir entre os escombros e as incertezas do pós-guerra. Era o fim dos anos 40 e começo dos 50. Uma época de tensões sociais e inquietação, quando antigas superstições ressurgiam entre as pessoas comuns. Foi justamente nesse contexto que começaram a circular, quase como sussurros carregados de temor, relatos sobre uma criatura misteriosa que estaria vagando pelas sombras do Parque Romano. Comentava-se sobre uma figura assustadora, meio homem, meio lobo. Nas noites de lua cheia, percorria furtivo os caminhos e bosques da Vila Borghese. Uma sombra imensa e ameaçadora, com garras afiadas como navalhas e um corpo coberto de pelos escuros, capaz de emitir um uivo arrepiante, um som gelado que parecia rasgar o silêncio da noite romana. Numerosos eram os relatos de transeuntes que afirmavam ter se sentido observados, perseguidos, até mesmo atacados, enquanto caminhavam sozinhos entre as árvores e as antigas estátuas do parque. Vários juravam ver os olhos da besta brilhando no escuro. Um brilho sinistro que sugeria a presença de algo sobrenatural, um pesadelo que não tinha nada de humano. Jornais sensacionalistas da época divulgavam essas histórias, aumentando o medo e o pânico entre os cidadãos. As autoridades anticéticas não puderam ignorar quando, em 1949, agressões misteriosas abalaram a tranquilidade da Vila Borghese. Pessoas que eram feridas, sem razão aparente, por figuras misteriosas, com arranhões profundos e relatos de gritos dilacerantes vindos do parque nas horas mais escuras. A polícia começou a investigar e os testemunhos apareceram rapidamente. Foi assim que um jovem acabou se tornando o bode expiatório. À primeira vista, tudo parecia normal, mas uma vez preso diante dos investigadores, com um olhar febril e a voz quebrada pela angústia, ele confessou algo inacreditável. Nas noites de lua cheia, ele sentia dentro de si uma força primordial e selvagem, um poder animalesco que o transformava radicalmente, dando-lhe força sobre-humana e instintos ferozes. Ele era vítima de uma maldição antiga ou sofria de distúrbios psicológicos e alucinações? A ciência da época buscou explicar esses fenômenos com teorias clínicas, como licantropia mental ou dissociação de personalidade. Mas o povo romano preferiu abraçar a versão mais sombria e fascinante, aquela do verdadeiro lobisomem, que vaga nas noites silenciosas da Vila Borghese. Aquele jovem acabou na prisão, mas a lenda não se apagou, pelo contrário, enraizou-se cada vez mais profundamente no imaginário coletivo da cidade, tornando-se uma história que ainda hoje é sussurrada, quando a lua está cheia e o parque vazio. Muitos romanos, até hoje, evitam caminhar sozinhos à noite por aqueles caminhos temerosos,
de cruzar com aquela sombra feroz, aquele sussurro selvagem que parece vir das árvores centenárias. E assim, se você estiver em Roma e à noite o convidar para um passeio solitário, lembre-se dessa história. Olhe bem para a lua, escute com atenção os sons da noite. Não será apenas o farfalhar das folhas ou o vento que se insinua entre os galhos? Podem ser os passos de uma antiga criatura que se esconde entre as sombras da Vila Borghese. Um resquício de um tempo em que a escuridão escondia segredos terríveis, prontos para voltar à tona toda vez que a lua cheia iluminava Roma. Por que algumas lendas devem ser respeitadas e às vezes só temidas em vez de desafiadas? A múmia gritante de Ferentilo. No coração verde da Úmbria, há um lugar que reúne paisagem de cartão postal e mistério atemporal. Seu nome é Ferentilo, um pequeno vilarejo medieval incrustado entre as rochas e imerso no silêncio, protegido por antigas muralhas e construído por lendas que resistem aos séculos. Aqui, as ruas estreitas e tortuosas se desenrolam como veias no corpo de um gigante adormecido. As casas de pedra sussurram segredos de antigos moradores. Apesar da aparência tranquila, algo incomoda. Bem aos pés da igreja de São Stefano, no que antes era uma simples cripta funerária, hoje se esconde um dos lugares mais inquietantes da Itália. O Museu das Múmias de Ferentilo, um pequeno espaço subterrâneo onde dezenas de corpos mumificados naturalmente jazem há mais de 4 séculos, conservados de forma impressionante. Suas bocas semiabertas, os dentes ainda visíveis, as mãos contraídas em poses que evocam tensão, dor, são realmente impressionantes. Mas o detalhe mais desconcertante é que essas múmias parecem nos observar. Visitantes do museu dizem sentir-se observados, como se olhos vazios ainda tivessem algo a dizer. Alguns parecem calmos, mas outros foram flagrados gritando ou pedindo socorro. E entre todos aqueles corpos mumificados, há um que chama imediatamente a atenção. Ele é conhecido como a múmia que grita, e o motivo pelo qual recebeu esse nome é logo evidente. Sua boca está aberta em um grito de angústia. As órbitas profundas parecem encarar quem se aproxima. Suas mãos estão voltadas para o peito, como se quisesse afastar algo ou alguém. Ninguém conhece sua identidade. Não há registros nem inscrições que permitam identificá-la. Mas seu rosto, ou o que resta dele, transmite uma angústia tão grande que faz pensar que os últimos momentos de sua vida foram simplesmente aterrorizantes. Os estudiosos levantam a hipótese de que ela pode ter sido enterrada viva, vítima de um erro ou talvez de uma punição cruel. Diante de um enigma assim, as lendas brotaram como cogumelos aqui. De acordo com uma das mais antigas, a múmia gritante teria sido uma bruxa condenada a ser trancada nas sagradas paredes da igreja para purificar sua alma corrompida. Alguns dizem que era uma jovem acusada de adultério, punida com morte lenta, deixada para morrer de fome e medo na escuridão. Idosos do local relatam, porém, uma história diferente, uma maldição. Dizem que quem cruza o olhar da múmia pode carregar dentro de si o tormento dela, e não seria, de forma alguma, apenas uma simples crença popular. Ao longo dos anos, muitos turistas, historiadores, religiosas e outros relataram fenômenos inexplicáveis. Vozes suaves surgem no silêncio da noite e passos desconhecidos são ouvidos quando o museu está vazio. Objetos que se movem sozinhos e sombras rápidas vistas nos reflexos das vitrines de vidro. Um dos relatos mais famosos é de um fotógrafo que, após fotografar a múmia gritante a pedido do museu, passou a ter pesadelos recorrentes. No mesmo sonho, ele era perseguido por uma mulher de rosto cinzento, cabelos negros longos e boca escancarada em um grito distorcido. Os sonhos sempre acabavam igual, com a mulher o alcançando e olhando diretamente em seus olhos, contrariada e com um ar acusador. Ela não dizia uma palavra, mas aquele olhar já dizia tudo. Havia algo que a perturbava profundamente, que não a deixava descansar em paz. Depois de meses de tormento, o homem entrou em contato com o museu pedindo que a foto fosse destruída. Ele estava convencido de que aquela foto havia despertado algo que não deveria ter sido perturbado.
Parece que, após o sumiço da fotografia, os pesadelos cessaram. Mas há uma pergunta que continua fascinando cientistas e ocultistas da mesma forma. Como e por que esse estranho fenômeno ocorreu? Os estudiosos levantaram a hipótese de que a mumificação dos corpos ocorreu graças à presença, nesta região, de um microclima subterrâneo raríssimo, combinado com micro-organismos específicos do solo, capazes de impedir a decomposição dos cadáveres. Uma explicação racional, sim. Mas então por que só nesta cripta e não em outras da região? Por que algumas múmias mostram expressões serenas e outras, como a que grita, parecem presas em desespero eterno? Há quem acredite que o próprio lugar seja carregado de energia, um nó obscuro e misterioso que liga espiritualidade, morte e memória. Alguns suspeitam que rituais antigos, nunca extintos, deixaram uma marca ativa sobre as pedras da igreja. Talvez a resposta ainda esteja na escuridão da cripta, onde os corpos dormem eternamente. E o mistério permanece. Um enigma que ninguém jamais será capaz de resolver. O que as múmias de Ferentilo realmente escondem? Que história elas tentam contar? A hiena de São Jorge. Imagine andar por um vilarejo piemontês, onde ruas de paralelepípedos nos transportam ao passado. O ar está úmido, as névoas se levantam lentamente dos campos ao redor, envolvendo tudo em um silêncio abafado. Casas antigas parecem observar com janelas entreabertas como olhos cansados, enquanto o vento sussurra nos becos, como se escondesse segredos sombrios demais para dizer em voz alta. Estamos em San Giorgio Canavese, uma área tranquila do Piemonte, na zona rural de Turim. Mas, como frequentemente acontece nos lugares mais pacíficos, aqui também se esconde uma terrível lenda. Uma história que fala de sangue, loucura e silêncio, de um homem que se tornou símbolo do horror, conhecido na história por um nome que ainda hoje causa arrepios: a hiena de San Giorgio. Estamos no fim do século XIX ou início do XX. Ninguém sabe a data exata. As histórias são passadas de boca em boca e cada geração acrescenta um detalhe, um sussurro, uma imagem mais terrível do que a anterior. Naqueles anos, vivia na cidade um açougueiro, um homem solitário, reservado, que raramente conversava com os clientes e que ninguém se lembrava de ter visto cercado de amigos ou parentes. Sem esposa, sem família, só ele, sua loja e suas facas. Era famoso por seus embutidos deliciosos, com sabor único que atraía compradores de fora da província. Pessoas que chegavam a cavalo, de carruagem, para provar sua carne defumada, seus embutidos, sua especialidade da casa. Com o tempo, algumas estranhezas deixaram os habitantes desconfiados. Ninguém nunca via chegar gado, nenhum fornecedor, nenhum barulho noturno de animais destinados ao abate. Ainda assim, toda manhã a vitrine do açougueiro estava muito cheia. Alguns sussurravam que ele tinha uma criação própria. Os mais velhos passaram a olhá-lo com medo. Diziam que à noite na sua loja haviam-se luzes acendendo e apagando, e que, em certas ocasiões, ouviam-se barulhos, como gritos abafados ou pancadas fortes. Mas ninguém ousava investigar a fundo. Depois começaram os desaparecimentos. Homens de passagem, vendedores ambulantes, trabalhadores sem família, ninguém da região, nunca. Claro que depois de visitar San Giorgio, alguns nunca mais saíram de lá. Na cidade, alguém começou a juntar as peças. As ausências estranhas, a carne sempre abundante, o cheiro acre que às vezes saía da loja até altas horas da noite. A lenda conta que foi o desaparecimento de um jovem forasteiro que representou um ponto de virada na história. Ele foi visto entrando no açougue, mas nunca saindo de lá. Os familiares, preocupados, chamaram as autoridades e, pela primeira vez, a porta dos fundos da loja foi arrombada. O que se diz hoje é, no mínimo, incrível. Nos fundos da loja, em uma penumbra pegajosa, um cheiro nauseante os atingiu como onda. Não era só sangue de animal, era algo mais doce, mais denso, mais humano. Lá dentro,
Os agentes encontraram algo que ninguém jamais poderia imaginar: restos humanos, ossos misturados a resíduos de matadouro, cabeças mergulhadas em caldeirões ferventes, carne pendurada em ganchos que não parecia pertencer a nenhuma criatura conhecida. Era um matadouro do horror, um teatro da loucura. O país foi abalado por uma onda de terror. A notícia se espalhou como um incêndio, mas as autoridades, segundo relatos, fizeram de tudo para encobrir o caso. Chocante e perigoso demais para a opinião pública. Nenhum registro oficial, nenhum julgamento, nenhum nome. São boatos. Boatos e medo. Há várias versões sobre o que ocorre com o açougueiro. Alguns juram que ele foi linchado por uma multidão enfurecida e queimado vivo dentro das paredes da própria loja. Outros dizem que ele foi considerado louco, internado no manicômio e morreu em silêncio, sem confessar nada. Mas o apelido, esse sim, ficou: a hiena. E vocês podem imaginar por que ele recebeu esse apelido? Diziam que, como as hienas necrófagas, ele se alimentava dos restos de suas vítimas. Também servia como comida para os clientes azarados que passavam pela loja. Hoje só restam ruínas do açougue. Pedras enegrecidas e tijolos sujos que ninguém ousa tocar. Moradores próximos relatam coisas estranhas. Um cheiro de sangue que se levanta no ar nos meses de outono, figuras nas sombras que observam em silêncio das janelas muradas das ruínas. E em certas noites dizem que é possível ouvir o som metálico de facas sendo afiadas. Uma lenda? Provável. Uma história criada para assustar as pessoas ou para manter os curiosos longe de lugares perigosos. Mas quem mora em San Giorgio, quem cresceu lá, quem conhece cada canto da cidade, nem pensa em rir disso. Quando mencionam o açougueiro, Anzi muda de expressão e abaixa o olhar. Porque, no fundo, todos sabem, sempre há um fundo de verdade nas histórias mais terríveis, até mesmo naquelas que ninguém quer lembrar. E na dúvida, se algum dia você passar por San Giorgio Canavese, é melhor não perguntar de onde vem a carne? A Casa das Almas. Agora vamos para Gênova. Mas não é a parte mais famosa dela, dos navios, vielas e mercados com cheiro de mar. Não, vamos adentrar pelas colinas, onde o tempo parece ter ficado preso entre os galhos e as pedras, e onde as almas, dizem, nunca deixaram de vagar. Estamos no bairro montanhoso de Voltri, que antigamente era uma vila autônoma, hoje parte integrante da cidade. Ao longo da Via dei Giove, uma estrada antiga e sinuosa, que antigamente era uma das principais vias de comunicação entre a Ligúria e o Piemonte. Uma artéria percorrida há séculos por viajantes, peregrinos e mercadores, pessoas solitárias, cheias de sonhos ou segredos, muitas vezes sem saber o destino que os esperava na sombra da floresta. E é justamente aqui, onde hoje a vegetação cresce selvagem e os espinheiros se entrelaçam como mãos esqueléticas, que se esconde um dos lugares mais sombrios da Ligúria, a famigerada Casa das Almas. Hoje é pouco mais do que uma ruína, mas no passado era uma pousada conhecida. Construção simples de pedra, com telhado inclinado e estábulo para cavalos. Nada suspeito à primeira vista. Refúgio para viajantes cansados, buscando cama seca e comida quente após longos dias sob sol ou chuva. Por trás da fachada acolhedora, havia algo terrível e monstruoso. De acordo com relatos passados de geração em geração, os donos da hospedaria eram assassinos. Eles agiam justamente durante a noite. Os viajantes mais ingênuos ou solitários eram recebidos com gentileza, sentados, alimentados e depois mortos enquanto dormiam, sendo roubados. Dizem que seus corpos eram enterrados nos campos atrás da hospedaria ou levados para a floresta, onde nunca seriam encontrados. Crônicas da época relatam descobertas inquietantes, ossos surgidos após chuvas, restos humanos achados em arados e objetos pessoais de desaparecidos que não retornaram. Mas nunca houve prisões, julgamentos ou condenações. Certo dia, a hospedaria fechou sem aviso ou explicação. Assim como abriu, encerrou-se silenciosamente, envolta em mistério. Os vizinhos dizem que ninguém comprou a casa,
As portas foram pregadas, janelas trancadas, mas algo seguia se movendo lá dentro todas as noites. Luzes trêmulas, sombras que apareciam atrás dos vidros quebrados e estranhos lamentos que o vento levava até as casas da vila. Com o passar dos anos e a guerra, a lembrança da Casa das Almas parecia sumir, como se coberta pela poeira. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando as famílias procuravam abrigos econômicos para recomeçar do zero, alguém ousou desafiar a sorte. Uma jovem família, atraída pelo preço irrisório do imóvel e incrédula diante das lendas, decidiu se mudar para a casa amaldiçoada. Eles achavam que o que diziam sobre a casa eram apenas histórias, superstições sem fundamento. Mas logo a casa começou a mostrar sua verdadeira face. Segundo os relatos da família, os quartos eram gelados mesmo no auge do verão. Os vidros embaçavam sem motivo e à noite ouviam-se sussurros, como se alguém estivesse falando atrás das portas fechadas. Ouviam-se passos leves, batidas nas escadas, objetos desapareciam sem explicação lógica e a sensação de inquietação era constante. Depois, a filha mais nova do casal passou a agir de forma estranha. Ela acordava todas as noites no mesmo horário chorando. Ela dizia ver uma mulher imóvel no fim do corredor, de preto e com um véu cobrindo o rosto, ou o que restava dela. Uma mulher que não falava, mas parecia chorar desesperadamente o tempo todo. Depois de algumas semanas, a família fugiu. Eles deixaram tudo para trás, móveis, roupas, fotos. Nunca voltaram nem para buscar uma colher. E deixaram para trás uma promessa: nunca mais voltaremos para aquela casa, nem por todo o ouro do mundo. E a partir daquele momento, a Casa das Almas ficou suspensa em um silêncio eterno. A natureza começou a retomá-la. Era nas paredes, galhos entrando pelas janelas, musgo nos muros, mas ninguém ousava se aproximar e nenhum dos moradores foi capaz de esquecer o que aconteceu. Nos anos 80, o mistério ressurgiu. A RAI fez uma reportagem para o programa Fatti Strani di Gente Comune. Jornalistas entraram com câmeras na casa abandonada, filmando quartos em ruínas, corredores com folhas e paredes rachadas. Mas foi na edição final, durante a montagem da reportagem, que aconteceu algo inexplicável. Enquanto o repórter caminhava pelos quartos, por um único instante, um único quadro, apareceu algo, uma sombra, uma figura. No fundo de um corredor escuro, dava para ver claramente o perfil de uma mulher com roupas de época, imóvel, com os braços ao longo do corpo, o rosto desfocado. Ninguém viu nada nas filmagens nem percebeu na hora, mas os espectadores em casa perceberam. As ligações para a redação se multiplicaram. Alguém gravou a reportagem em Video Home System e a analisou quadro a quadro. A figura estava lá. Real, um defeito da fita, um truque de televisão, ninguém nunca soube. Desde então, a Casa das Almas não foi mais apenas uma lenda, tornou-se um documento de prova, um mistério autêntico. Ela virou um dos lugares mais assombrados da Itália. Um lugar onde a fronteira entre vivos e mortos é quase inexistente. Imperceptível. E talvez, ainda hoje, entre aquelas paredes consumidas pela umidade e pelas raízes, há quem espere. Uma alma penada, condenada a reviver toda noite o último instante de sua existência, esperando que alguém, corajoso o suficiente ou ingênuo o bastante, volte para ouvi-la. Assim encerramos mais uma seleção de lendas italianas assustadoras. Neste ponto, só me resta passar a palavra para vocês. Qual dessas histórias deixou vocês mais desconfortáveis? Vocês já conheciam algumas delas? E gostariam de acrescentar algum detalhe ao que acabei de contar? Façam isso em um comentário. Antes de terminar, tenho um pedido. As lendas mais bonitas são aquelas contadas ou sugeridas por vocês mesmos. Então, se vocês conhecem alguma que merece ser incluída em outro episódio do podcast, eu convido vocês a me avisarem. Escrevam um e-mail para o endereço Linspiegabile e ficarei feliz em considerar. Um abraço e até o próximo encontro com Linspiegabile. O podcast Inspiegabile tem um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo D'Alessandro.
Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com amigos. Um abraço e até o próximo Inexplicável.